E se eu te dissesse que existe uma prática esquecida por muitos que tem o poder de abrir portas no mundo espiritual? Não é um ritual, não é apenas um sacrifício. É uma conexão direta com algo muito maior. Esta é a história de alguém que morreu enquanto estava em jejum e foi levada a um lugar onde Jesus mesmo lhe revelou o que realmente acontece quando uma pessoa se entrega ao jejum e à oração. O que ela viu do outro lado mudará para sempre a maneira como você entende a vida, a morte e o poder oculto do jejum. Fique até o final, porque essa revelação não apenas impactará sua alma, mas poderá transformar seu destino. Meu nome é Helena Carter e tenho 45 anos. Antes de tudo isso, fui enfermeira registrada, acostumada à rotina do hospital, a ver a vida e a morte de perto. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele dia. Foi a experiência mais real, mais intensa e mais transformadora da minha vida. Se me tivessem contado que eu estava prestes a experimentar, eu não teria acreditado, mas agora eu sei. Eu vi com meus próprios olhos. Tudo começou no dia 12 de setembro de 2023. Eu estava no 7º dia de um jejum, apenas com água. Algo que eu sentia em meu coração que precisava fazer. Não era a primeira vez que eu jejuava, mas desta vez era diferente. Havia um peso no ar, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Eu não sabia o que era, mas sentia no fundo do meu ser. Naquela manhã, às 5h30 da madrugada, peguei meu carro para ir à reunião de oração na minha igreja. A cidade estava calma, o céu escuro, mas uma leve chuva caía sobre o para-brisa, algo incomum para Sacramento em setembro. Enquanto dirigia, a rádio tocava músicas de adoração, e eu sentia uma paz inexplicável, até que de repente tudo mudou. Uma luz forte me cegou. Por um instante, não entendi o que estava acontecendo, mas em questão de segundos, o estrondo mais alto que eu já tinha ouvido na minha vida me sacudiu completamente. Um impacto seco, uma dor intensa, um som metálico ecoando nos meus ouvidos. Não tive tempo de reagir. O motorista bêbado em uma caminhonete passou no sinal vermelho e me atingiu diretamente do lado do motorista. Depois, houve apenas silêncio. No início pensei que ainda estava dentro do carro, mas algo não parecia certo. Eu não sentia dor, não sentia o peso do meu corpo. Mas o mais impactante foi quando olhei para baixo e vi meu próprio corpo preso entre os ferros retorcidos do veículo. Os paramédicos corriam ao meu redor, tentando me tirar, checando meus sinais vitais. Um deles balançava a cabeça. Em seu rosto, vi o desespero. Foi nesse momento que entendi. Eu estava morta, mas o que veio depois foi ainda mais impactante. De um momento para o outro, tudo ao meu redor começou a desaparecer, como se a cena do acidente estivesse se dissolvendo. Eu nunca tinha sentido algo assim antes, mas o que eu vi naquele instante mudou a minha vida para sempre. Havia um túnel, mas não como os que imaginamos nos filmes. Não era escuro nem aterrorizante. Era luz pura e viva. Uma luz que não podia ser comparada a nada terrenal. Me envolvia, me preenchia com uma acolhedora indescritível. E então eu senti uma presença. Não era qualquer presença. Eu soube imediatamente quem era, mesmo sem precisar vê-lo com meus olhos. Era Jesus? Sua voz não foi um som como os que ouvimos aqui na Terra. Foi algo mais profundo. Algo que ressoou em cada parte de mim. Ele me chamou pelo meu nome, mas não foi apenas um chamado. Foi como se em sua voz estivesse contido todo o amor, toda a compaixão, toda a verdade do universo. E naquele instante, eu entendi algo que jamais havia considerado. O jejum que eu estava fazendo não era apenas uma prática, não era apenas um sacrifício. O que eu havia estado fazendo durante aqueles 7 dias tinha um impacto real no mundo espiritual. E o que Jesus me mostrou nos minutos em que estive fora do meu corpo é algo que nunca poderei esquecer. Ele me disse para olhar, e quando fiz, vi algo que me deixou sem fôlego. Havia fios de luz dourada subindo da terra até o céu. Não eram aleatórios. Cada um representava uma pessoa que estava jejuando e orando. O que mais me impactou
é que esses fios formavam caminhos, conexões que atravessavam dimensões. Não era apenas uma ação individual. O jejum e a oração estavam literalmente abrindo portais entre o terrenal e o celestial. Jesus me mostrou como, quando alguém jejuava de coração puro, buscando se aproximar de Deus, uma brecha se abria no que parecia ser uma barreira escura sobre a terra. Vi como a luz de Deus descia com força por essas aberturas, tocando vidas, quebrando cadeias e trazendo cura e libertação. Percebi algo assustador. Muitas pessoas não entendem o poder que possuem quando jejuam e oram. Não sabem que estão participando de uma batalha espiritual real, onde cada sacrifício, cada dia de jejum, enfraquece forças obscuras e permite que a glória de Deus se manifeste com mais intensidade. Mas o que Jesus mostrou em seguida foi ainda mais impressionante. Ele me mostrou pessoas que jejuavam sem um propósito real, apenas por costume ou para manter aparências. E essas pessoas não geravam luz. Não havia conexão entre seu sacrifício e o céu. Via diferença entre um jejum feito com fé e humildade e um feito sem propósito. Jesus me explicou que não é o ato em si que movimenta o céu, mas sim a intenção, a entrega, a disposição do coração. Senti que todo o meu ser tremia diante dessa revelação. Percebi quanto tempo subestimei a importância do jejum, quantas vezes o vi como um simples exercício espiritual, sem compreender a magnitude do impacto que tinha no invisível. Mas então, Jesus me disse que havia algo mais que eu precisava ver. E o que veio a seguir foi algo que nunca poderei esquecer. Jesus me olhou com uma intensidade que atravessou meu ser. Não havia julgamento em seu olhar, apenas amor puro e uma verdade que eu não podia negar. Sua voz ressoou no mais profundo de mim quando disse: Helena, eu te trouxe aqui porque você precisa ver o que a maioria ignora. Há algo acontecendo na Terra e poucos compreendem. Nesse instante, a paisagem mudou. A luz que me cercava se dissipou por um momento, e diante dos meus olhos apareceu algo que eu jamais imaginei ver. Vi a Terra, mas não como a vemos do espaço. O que observei era algo muito mais profundo. Vi uma espécie de manto escuro cobrindo milhões de pessoas. Era como um nevoeiro denso, pesado, mas o mais impactante era que nem todos estavam sob ele. Havia alguns pontos de luz que brilhavam com uma força descomunal. Jesus me fez focar nessas luzes. Vi que todas tinham algo em comum. Eram pessoas que estavam em jejum, em oração, conectando-se diretamente com o divinamente. Através de seus sacrifícios, eles estavam rompendo aquela barreira sombria, permitindo que a luz descesse com força sobre eles e sobre aqueles por quem intercediam. Mas então, me mostrou algo que me deixou sem fôlego. Havia outros que também jejuavam e oravam, mas sua luz não atravessava a escuridão. Seus esforços pareciam estagnados. Eram pessoas que se privavam de alimento, mas seus corações estavam cheios de orgulho, de ressentimento, de intenções equivocadas. Não é o ato físico que move os céus, me disse Jesus. É a intenção, a entrega, o amor com que você faz isso. As palavras de Jesus ecoavam na minha mente. Nunca tinha entendido o verdadeiro poder do jejum. Até aquele momento, eu o via como uma disciplina, um sacrifício pessoal, mas nunca como uma conexão direta com o mundo espiritual, como uma arma que, quando usada corretamente, pode mudar destinos. Jesus estendeu a mão e me mostrou algo mais. O que vi foi aterrador. À distância, além daquela barreira escura, havia forças que não eram humanas, seres que pareciam estar à espreita, esperando que a fé das pessoas se enfraquecesse para poder intervir. Vi como, quando alguém iniciava um jejum com verdadeira fé, essas entidades recuavam, enfraquecidas pela luz que descia do céu. Mas também vi o oposto. Quando alguém jejuava apenas por aparência, sem um propósito real, sem humildade, seu esforço não tinha efeito, e essas sombras se mantinham próximas, sussurrando mentiras, semeando dúvidas, enfraquecendo seu espírito. Meu coração acelerou. Eu tinha subestimado tudo isso.
Nunca tinha pensado na magnitude do que acontece no mundo espiritual toda vez que alguém decide se afastar e buscar a Deus de todo o coração. Jesus me olhou novamente e, com uma voz firme, disse: Helena, há algo mais que você precisa ver. De repente, me encontrei em um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Era vasto, infinito, mas ao mesmo tempo íntimo, como se cada parte dele estivesse conectada diretamente à minha alma. Senti uma presença que me envolvia completamente. Não era apenas a luz de Jesus, era algo maior, algo que transcendia o tempo e o espaço. Este é o lugar onde os sacrifícios são registrados, me disse. Olhei ao meu redor e vi algo impressionante. Havia figuras de luz escrevendo em o que pareciam ser enormes livros dourados. Cada um desses livros continha os nomes daqueles que haviam jejuado e orado com fé genuína. Mas não era apenas uma lista de nomes. Eu também vi os efeitos de cada jejum, as vidas que haviam sido mudadas, as batalhas espirituais que haviam sido vencidas, os milagres que ocorreram devido à fidelidade dessas pessoas. Jesus indicou um dos livros. Quando o abriu, vi algo que me deixou sem palavras. Era meu nome, meu próprio nome estava lá. Com cada dia de jejum que fiz, com cada oração que levei nesses momentos de entrega. Mas também vi algo mais. Nem todos os meus jejuns tiveram o mesmo impacto. Alguns brilhavam com uma intensidade incrível, enquanto outros pareciam mais fracos, como se não tivessem alcançado todo o seu potencial. Jesus colocou a mão sobre o livro e me disse: Quando você jejuar com um coração sincero, estará semeando no eterno. Mas quando faz sem propósito, quando sua mente está no terreno, em vez do divino, seu sacrifício perde força. Este é o erro que muitos cometem. Nesse momento, algo que nunca havia entendido se revelou. O jejum não é um simples ato de abstenção. É um pacto, uma conexão direta com o celestial. É uma arma, uma ponte, uma oportunidade de trazer o céu à terra. Mas então, Jesus me disse algo que me deixou paralisada. Nem todos entendem isso, e por isso estão em perigo. Naquele instante, o lugar onde eu estava mudou novamente. Já não estava cercada por aquela luz quente e reconfortante, mas agora me encontrava em um espaço vasto, escuro, mas não vazio. Eu sentia que algo me observava das sombras. Não havia medo em mim, mas sim uma estranha sensação de alerta. Jesus ainda estava ao meu lado e, com um simples gesto, o véu da escuridão se dissipou. O que vi me deixou sem fôlego. À minha frente, como se estivesse olhando através de uma janela no tempo e no espaço, pude observar milhões de pessoas aprisionadas em uma espécie de prisão espiritual. Não eram grades nem correntes físicas, mas estavam atadas por algo mais forte, a ilusão. Vi pessoas que acreditavam estar bem, que pensavam que suas vidas eram normais, mas, na verdade, estavam presas em um ciclo de destruição. Alguns eram dominados pelo orgulho, outros pela desesperança e muitos mais pela apatia. Não sabiam que estavam presos. Jesus me apontou uma dessas almas, em particular. Eu o reconheci imediatamente. Aaron Pastore. Um homem que passou sua vida pregando, que falava de Deus, que conhecia as Escrituras. Mas havia algo que me surpreendeu. Ele estava dormindo, não pregava com poder, orava, mas suas palavras não atravessavam o céu. Jejuava, mas seu sacrifício não tinha força. Por quê? Perguntei, sem conseguir evitar. Jesus olhou para mim com tristeza e respondeu: porque ele perdeu o propósito. Jejua porque sente que deve, mas não porque deseja de coração. Sua boca diz uma coisa, mas seu espírito está longe de mim. Acredita que seu esforço é suficiente, mas não se deu conta de que parou de me buscar verdadeiramente. As palavras de Jesus atingiram minha alma como um trovão. Quantos jejuam sem realmente saber por quê? Quantos o fazem por hábito, por obrigação, por uma tradição vazia, em vez de fazê-lo como uma verdadeira entrega? Mas então, a visão mudou. Jesus me mostrou outro grupo de pessoas. Elas também estavam jejuando, mas algo era diferente. Eu vi como no mundo espiritual,
Cada oração que faziam, cada dia de sacrifício, se tornava uma espécie de fogo que se elevava e atravessava a barreira escura que cobria a terra. Eu vi como suas orações se uniam às de outros e criavam algo incrível, uma explosão de luz que enfraquecia as forças que queriam manter a humanidade presa na mentira. Foi então que eu entendi. O jejum não é apenas para quem o faz. É uma batalha, uma intercessão, um ato de guerra espiritual. Quando alguém jejum com fé, com um propósito claro, com um coração sincero, seu sacrifício não apenas o muda, mas pode mudar cidades, famílias, gerações inteiras. Jesus estendeu sua mão novamente e me mostrou algo que jamais vou esquecer. Eu vi um homem completamente sozinho em seu quarto. Estava de joelhos em jejum e oração, e de sua boca saíam palavras carregadas de fé. À primeira vista parecia insignificante. Um homem a mais, trancado em seu quarto, sem que ninguém o visse. Mas no mundo espiritual, o que estava acontecendo era gigantesco. Cada palavra que ele pronunciava se tornava um brilho de luz que iluminava seu lar, sua família, e não só isso. Essa luz viajava e tocava pessoas que ele nem conhecia. Jesus me olhou e disse: "Este homem não sabe, mas a sua oração está salvando uma vida do outro lado do mundo. Seu jejum está intercedendo por alguém que nunca conhecerá, mas que precisa da sua fé para sobreviver." Meu coração batia forte. Quantos de nós não entendemos o verdadeiro alcance do nosso sacrifício? Quantas vezes pensamos que o que fazemos em segredo não tem impacto? Mas então, Jesus me mostrou o contrário. Vi pessoas jejuando com o coração errado, pessoas que jejuavam para serem vistas, para receber reconhecimento, para cumprir uma obrigação religiosa, mas sem amor. Seus sacrifícios não tinham o mesmo efeito. Eram apenas rituais vazios, sem poder, sem impacto. Jesus falou com firmeza: "O jejum é uma ponte, mas se o coração não está alinhado, a ponte não leva a lugar nenhum." O inimigo fez muitos acreditarem que jejuar é o suficiente, que o simples ato, o suficiente, que os se tornará mais espirituais. Mas jejuar sem propósito, sem fé, sem humildade, é apenas abster-se de comer. Não move nada nos céus. Naquele momento, senti algo profundo em meu ser. Eu havia subestimado o poder do jejum. Não se tratava apenas de mim. Tratava-se das almas, das batalhas invisíveis que eram travadas no mundo espiritual. Cada sacrifício sincero era uma centelha de luz na escuridão. Jesus se aproximou de mim com uma voz cheia de amor e verdade e disse: "Helena, há algo mais que devo te mostrar, algo que mudará para sempre a maneira como você vê o que está por vir." Meu coração acelerou. Se tudo que eu já havia visto era impactante, o que vinha a seguir tinha que ser ainda maior. Naquele instante, a atmosfera ao meu redor mudou. Mais uma vez, senti uma pressão no ar, como se o próprio espaço estivesse vivo e expectante. Jesus me levou a um lugar que parecia suspenso fora do tempo. Tudo estava em calma, mas ao mesmo tempo havia uma energia intensa no ambiente. Olhei ao meu redor e vi algo que me deixou sem palavras. Era uma sala enorme, como um imenso anfiteatro celestial, mas não havia paredes nem teto, apenas uma luz dourada que cobria tudo. No centro, vi uma espécie de tela, mas não era uma tela comum, era algo vivo, algo que vibrava com energia. Naquele momento, entendi que estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. Jesus se aproximou e me olhou com compaixão. "O que você está prestes a ver é algo que toda alma experimentará ao final de seu caminho na Terra." Então a visão começou. À minha frente apareceu uma pessoa. Eu não a reconheci de imediato, mas algo em seu semblante me parecia familiar. Era um homem de meia idade, vestido com roupas simples, com uma expressão que misturava confusão e espanto. Eu o vi parado no meio daquele espaço infinito, olhando em volta com incerteza. De repente, a tela à sua frente começou a se iluminar. O que vi me deixou sem fôlego. Era sua vida do começo ao fim, cada decisão, cada palavra, cada pensamento. Tudo estava ali, sem omissões. Mas o mais impressionante não foi apenas ver os momentos importantes de sua vida, mas como ele os experienciava.
Não era uma simples lembrança, mas ele poderia sentir o que os outros sentiram por causa de suas ações. Vi como em uma ocasião, quando era criança, ele gritou com sua mãe com raiva. Naquele momento, ele sentiu em sua própria alma a dor que ela havia sentido. Pude ver sua expressão mudar quando compreendeu o impacto de suas palavras. Não era apenas recordar, era experimentar cada emoção que havia causado nos outros, como se fosse ele. Jesus falou com uma voz solene. Isto é o julgamento da alma. Não é uma condenação imposta de fora. É a revelação da verdade. Cada alma verá e sentirá o resultado de suas decisões, sem enganos, sem desculpas. A justiça não é punição, mas compreensão total. Vi como o homem experimentava não apenas os momentos de dor que causou, mas também os de amor. Quando ajudou um desconhecido, sem esperar nada em troca, sentiu a gratidão e a paz que essa pessoa sentiu. Quando abraçou seu filho após um dia difícil, sentiu o calor e a segurança que ele transmitiu. Cada ato, grande ou pequeno, tinha um eco na eternidade. Mas então, algo mudou. A tela mostrou um momento crucial de sua vida. Um momento em que ele teve a oportunidade de seguir um caminho diferente. Mas não o fez. Ele poderia ter perdoado, mas escolheu guardar rancor. Poderia ter mostrado amor, mas escolheu a indiferença. Vi a angústia em seu rosto ao compreender o que havia perdido. Não era uma punição. Era a dor de saber que poderia ter feito as coisas de outra maneira. Era a revelação mais pura e absoluta de quem eu realmente era. Jesus me olhou e disse suavemente: cada alma fará, por isso, não para ser destruída. Este é o verdadeiro julgamento, onde não há mais mentiras, apenas verdade. Minha mente se encheu de perguntas. E o que acontece depois? Perguntei com a voz trêmula. Jesus não respondeu imediatamente. Em seu olhar, havia algo que me fez entender que a resposta era mais profunda do que eu imaginava. Isso depende da escolha da alma, disse finalmente. Algumas aceitam o que vem e buscam o amor, a redenção. Outras se agarram ao seu orgulho e rejeitam a luz. O amor sempre está lá, mas nem todos o aceitam. A visão mudava novamente. Vi muitas almas nesse processo de revelação. Algumas choravam de arrependimento e eram envolvidas em uma luz mais brilhante, enquanto outras se afastavam, cobrindo-se com suas próprias sombras, incapazes de aceitar a verdade. Foi então que entendi algo aterrador. O julgamento não é um tribunal externo, é a alma se confrontando a si mesma. E o que acontece depois não é uma condenação imposta, mas a consequência natural de sua própria escolha. Jesus estendeu a mão e a visão desapareceu. Eu estava novamente de pé, diante dele, com o coração batendo descontroladamente. Helena, disse com voz firme, quero te mostrar algo mais. Algo que poucos viram. O ambiente voltou a mudar. Eu sabia que o que vinha seria ainda mais impactante. Naquele instante, tudo ao meu redor se desfez. Senti que estava me elevando ainda mais, como se estivesse cruzando um limiar invisível. Jesus caminhava ao meu lado, e embora não me segurasse fisicamente, sua presença me mantinha firme. Eu podia sentir seu amor me envolvendo, me dando forças para suportar o que estava prestes a ver. De repente paramos em um lugar diferente. Era vasto, interminável. E embora não houvesse um chão visível, eu podia me sustentar sem esforço. Havia um brilho suave, mas não como a luz do sol. Era uma luminosidade que emanava de tudo que existia ali. No entanto, algo na atmosfera havia mudado. Eu havia parado de sentir a paz absoluta que me envolvia antes. Este lugar tinha um peso, uma densidade diferente. Algo importante estava prestes a acontecer. Jesus estendeu a mão, e como se o próprio espaço respondesse à sua vontade, uma nova visão apareceu diante de mim. Desta vez não era um único homem passando pelo julgamento de sua alma, mas uma multidão. Milhares, talvez milhões de almas estavam lá, em diferentes estados de consciência. Algumas estavam de joelhos, imersas no que parecia ser um profundo arrependimento. Outras estavam em pé, em silêncio, como se tentassem entender o que estavam vendo. Mas o que me impactou foram aquelas que se afastavam. Não estavam fugindo,
mas era como se a luz as incomodasse, como se a verdade que lhes era mostrada fosse insuportável. Jesus falou com voz firme: cada alma tem a oportunidade de ver sua verdade. Algumas a aceitam, outras a rejeitam. Observei atentamente. Aqueles que se resistiam pareciam presos em seus próprios pensamentos, em suas próprias correntes invisíveis. Cobriam o rosto, recusando-se a olhar a luz que os cercava. Então, entendi. Não era a luz que os punia, mas sim a própria consciência que não conseguia suportar a revelação de quem realmente eram. Por que eles fazem isso? Perguntei, com um nó na garganta. Jesus olhou para mim com uma tristeza infinita em seus olhos. Porque ainda se apegam ao seu orgulho, ao seu ódio, ao seu egoísmo, não conseguem aceitar que foram eles mesmos que se afastaram da verdade. E assim, como viveram distantes do amor, agora rejeitam a oportunidade de se redimir. Senti um arrepio percorrer meu ser. Não há esperança para eles. Jesus ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sempre há esperança, enquanto a alma desejar voltar a ver a luz. Mas muitos endureceram seu coração a tal ponto que, mesmo quando a verdade é mostrada a eles, não conseguem aceitá-la. Meu olhar se fixou em uma daquelas almas. Era um homem com uma expressão de profundo dor. Era evidente que ele lutava dentro de si mesmo, querendo se aproximar da luz, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o detinha. Era como se o peso de sua própria culpa o impedisse de avançar. Então, algo surpreendente aconteceu. Vi a luz se estender em sua direção, suave, compassiva, como se o convidasse a deixar para trás seu sofrimento. Por um instante, pensei que ele daria um passo à frente, que aceitaria o amor que lhe era oferecido. Mas no último momento retrocedeu, cobriu o rosto com ambas as mãos e se afastou ainda mais, mergulhando nas sombras. Senti uma dor na alma ao ver como sua própria decisão o afastava. Jesus suspirou tristemente. Não é a luz que os expulsa. São eles que escolhem se afastar. O amor nunca os rejeitou. Mas nem todos estão prontos para aceitá-lo. O peso dessas palavras caiu sobre mim, com uma clareza devastadora. O juízo da alma não era uma punição imposta por Deus, mas o resultado inevitável do que cada alma havia construído ao longo de sua vida. Minha mente se encheu de perguntas. E quanto àqueles que aceitam a verdade? O que acontece depois que veem o impacto de suas ações? Jesus sorriu suavemente e a visão mudou. Vi as almas que haviam afetado a luz envolta em um brilho dourado. Seus rostos refletiam uma paz indescritível. Algumas choravam não de sofrimento, mas de alívio, de gratidão. Vi como eram levadas a um outro nível de existência, onde a presença de Deus seria ainda mais forte. Aquele que busca a verdade com humildade sempre encontra seu caminho, disse Jesus. Até aqueles que cometeram erros graves têm a oportunidade de se redimir se seu coração estiver disposto a aprender e a mudar. Observei como aquelas almas eram acolhidas com amor. Não havia julgamentos severos, não havia castigo nem condenação eterna, apenas a consequência natural de suas decisões e a oportunidade de crescer espiritualmente. O verdadeiro juízo não era o fim, mas o começo de algo maior. Então, Jesus me olhou com seriedade. Helena, ainda há algo mais que devo te mostrar. O ambiente mudou novamente. Desta vez, senti uma energia imensamente poderosa ao meu redor. Soube, sem que ninguém me dissesse, que estava prestes a ver o propósito último de todo esse processo. Meu coração batia com força. Sabia que o que vinha seria a revelação mais grandiosa de todas. O ambiente mudou de uma maneira que não consigo descrever com palavras terrenais. Era como se todo o universo tivesse parado por um instante, como se estivesse à beira de uma verdade maior do que eu jamais poderia imaginar. Jesus ainda estava ao meu lado, sua presença envolvendo-me com uma calorosidade indescritível. Mas desta vez, sua expressão era diferente. Havia uma solenidade em seu olhar, uma intensidade que me fez sentir que estava prestes a presenciar algo transcendental. Helena disse, com uma voz firme, agora
Você verá o que a maioria das almas não compreende, até que seja tarde demais. À minha frente, o espaço se abriu como se uma cortina invisível estivesse sendo discorrida. Sem princípio, nem fim, era formado por milhões de almas que pareciam chispas vivas de energia pura, cada uma com um brilho único, movendo-se em harmonia, avançando em direção a um destino que eu não conseguia ver claramente. Algumas brilhavam com uma intensidade ofuscante, enquanto outras tinham uma luz mais tênue, como se ainda estivessem encontrando seu caminho. Isto, disse Jesus apontando para o rio de almas, é o destino final de cada ser. Não é um lugar de punição ou recompensa, mas o lar ao qual realmente pertencem. Minha mente tentava compreender o que estava vendo. Não era o céu como o imaginamos. Não eram nuvens nem portas douradas, mas um estado de existência além de qualquer conceito humano. Era amor, era unidade, era a verdadeira essência do que somos. Mas então, Jesus estendeu sua mão novamente e a visão mudou. Agora eu via aquelas almas que haviam se afastado da luz. Não estavam em um inferno de fogo e tormento, como muitas religiões ensinam, mas em um estado de isolamento. Eram almas presas em seu próprio sofrimento, revivendo repetidamente os momentos de suas vidas em que rejeitaram o amor, nos quais causaram dor e nunca buscaram curar. Helena, disse Jesus com tristeza, o verdadeiro julgamento não é uma punição de Deus. Alma enfrentando sua própria verdade, sem filtros, sem desculpas. Sem desculpas. Algumas encontram paz nesse processo. Outras resistem e ficam presas em sua própria dor. Observei como algumas dessas almas, após um tempo que eu não conseguia medir, pareciam perceber algo. Como se entendessem que poderiam mudar, que poderiam escolher sair desse sofrimento. E no instante em que essa compreensão nascia nelas, uma luz aparecia, guiando-as de volta para o rio de almas, que fluía em direção à unidade com Deus. Então não há condenação eterna? Perguntei, com um nó na garganta. Jesus me olhou com infinita compaixão. Deus nunca condena seus filhos, mas alguns demoram mais a encontrar o caminho de volta para casa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tudo o que eu acreditava sobre o juízo final, sobre o além, estava ruindo diante da verdade que agora via com meus próprios olhos. Não se tratava de punições ou recompensas arbitrárias, mas das escolhas que cada alma fazia e das consequências naturais dessas escolhas. Jesus se virou para mim e disse, com uma seriedade que penetrou minha alma: Helena, está na hora de você voltar. Senti uma pontada de angústia. Não queria ir. Não depois de ter visto a verdade, depois de ter sentido a paz e o amor dessa realidade. Mas ainda tenho perguntas, eu implorei. Ainda há tanto que quero entender. Jesus sorriu com ternura. Sempre há mais a aprender. Mas agora, sua missão é compartilhar o que você viu. Nem todos entenderão. Alguns vão rejeitar você, outros vão zombar. Aqueles que estiverem prontos para ouvir, ouvirão. E em seus corações reconhecerão a verdade. Naquele instante, senti uma puxada. Uma força me arrastava para trás, como se meu espírito estivesse sendo absorvido de volta. Tentei resistir. Queria ficar, queria continuar aprendendo, mas soube que meu tempo aqui havia terminado. A luz começou a desaparecer, e as últimas palavras de Jesus ressoaram em minha mente como um eco eterno. Abri os olhos de repente. Meu corpo se estremeceu com um calafrio. Enquanto meu peito subia e descia de maneira irregular, senti o frio do oxigênio em meu rosto e o apito das máquinas que monitoram meus sinais vitais. Vozes alteradas ressoavam ao meu redor, algumas em sussurros, outras carregadas de incredulidade. Minha visão estava embaçada, mas consegui distinguir o teto branco do hospital e as luzes intensas piscando no corredor. Eu estava de volta. Os médicos estavam em seu lugar. Vi um deles dando um passo para trás, com o rosto descompassado, como se tivesse visto um fantasma. Outro revisava meus sinais com mãos trêmulas, como se ainda não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Não entendia completamente o que estava acontecendo,
até que uma enfermeira levou a mão à boca e murmurou baixinho: "Isso não é possível." Tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se tivesse passado dias sem beber água. O peso do meu próprio corpo me parecia estranho, como se estivesse voltando a habitar um lugar ao qual já não pertencia. Tudo era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Minha mente estava presa na lembrança do que acabara de viver. Eu havia estado em outra realidade, havia visto o que há além, sentido a presença de Jesus. E agora estava aqui novamente. Minha mãe entrou correndo no quarto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas ao me ver consciente, deixou escapar um soluço e se ajoelhou ao meu lado, segurando minha mão com uma força que quase doía. "Filha, como é possível?" Sua voz era um fio de incredulidade. Tentei falar, mas o esforço era demais. Só consegui fechar os olhos e respirar fundo. Todo o meu ser ainda vibrava com a energia do que havia experimentado. Sabia que precisava contar a eles o que vi, o que senti, o que Jesus me mostrou. Mas será que eles acreditariam? Os dias seguintes foram estranhos. Os médicos não conseguiam explicar como eu havia voltado. Revisavam uma e outra vez os relatórios, os testes, as análises. Para eles, eu havia estado clinicamente morta. Não encontravam razões médicas para minha recuperação, nem uma explicação científica para o que havia ocorrido, mas eu sabia. Passei horas em silêncio, observando o mundo com uma nova perspectiva. Tudo parecia diferente. A luz do sol tinha uma calidez que antes eu não notava. O som do vento parecia sussurrar algo que apenas eu conseguia entender. As pessoas ao meu redor se moviam, alheias ao que eu sabia agora com certeza. A morte não é o fim. Mas havia algo mais, algo que me inquietava. Antes de retornar, havia sentido o peso de uma escolha, um propósito. Jesus me mostrou coisas que eu não deveria esquecer. Ele me permitiu ver o impacto de nossas ações, a maneira como cada decisão, cada palavra, cada gesto de amor ou indiferença poderia marcar a eternidade. Eu não havia voltado apenas por mim. Havia voltado com uma mensagem. Da primeira vez que falei sobre o que vi, notei a mistura de fascínio e ceticismo nos rostos daqueles que me ouviam. Minha mãe foi a primeira a aceitar o que eu dizia. Ela não duvidou nem por um segundo. Suas lágrimas eram de emoção e fé, mas outros me olhavam com desconfiança. Alguns achavam que havia sido um delírio, um truque da mente sob estresse extremo. Outros simplesmente não queriam acreditar. Mas eu não consegui me calar. Então continuei falando. A cada pessoa que me perguntava o que havia acontecido, eu contava o que vi, descrevia a luz, a paz, a sensação de amor absoluto. Falava da presença de Jesus, de suas palavras, da verdade que ele me revelou sobre nossas vidas. Alguns se emocionavam até as lágrimas, outros ficavam em silêncio, sem saber o que dizer. E alguns simplesmente sorriam com incredulidade, como se eu estivesse contando uma história fantástica. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Uma noite, enquanto ainda estava em recuperação, uma enfermeira entrou no meu quarto com uma expressão estranha. Ela ficou parada na porta, como se hesitasse em falar. Finalmente respirou fundo e me olhou com seriedade. "Há anos tive um acidente. Fiquei em coma por 3 dias e vi algo parecido com o que você descreve, mas nunca contei a ninguém. Pensei que as pessoas me achariam louca." O ar na sala se tornou denso, ficamos em silêncio, nos olhando, compartilhando algo que ia além das palavras. Eu não estava sozinha. Esse foi o primeiro momento em que percebi que havia muitas outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Pessoas que cruzaram o limiar da morte e voltaram com histórias que a maioria se recusava a ouvir. E eu soube que precisava continuar falando porque o que vi, o que senti, o que Jesus me mostrou, não era só para mim, era uma mensagem para todos. Os dias no hospital se tornaram uma transição entre 2 mundos. Eu sabia que meu corpo estava aqui, mas minha alma continuava a recordar o que havia visto. Cada noite, ao fechar os olhos, não sonhava com coisas comuns. Em vez disso,
Revivia a luz, a paz, a voz de Jesus. A escolha que me foi dada. Eu não podia mais ver a vida como antes. Eu acordava e sentia um peso no peito, não de tristeza, mas de responsabilidade. Fui autorizada a voltar e não podia desperdiçar o tempo que me restava. Sabia que não havia voltado apenas para seguir minha rotina como se nada tivesse acontecido. Então, tomei uma decisão. No primeiro dia que saí do hospital, parei na porta, antes de cruzá-la. Respirei fundo e senti o ar preenchendo meus pulmões. Minha mãe, que me acompanhava, me observou em silêncio com uma mistura de amor e preocupação. "Você está bem?" perguntou suavemente. Eu a olhei e assenti. Sim, mas nada será igual. E ela estava certa. Desde aquele momento, cada palavra que eu dizia, cada ação que tomava, cada pessoa que conhecia tinha um novo significado para mim. Comecei a notar coisas que antes ignorava. A dor escondida nos olhos das pessoas, a esperança disfarçada de indiferença, as oportunidades que deixávamos passar por estarmos ocupados demais com o que não importa. Uma tarde, quando me atrevi a falar publicamente sobre minha experiência, um homem mais velho se aproximou de mim, com os olhos cheios de lágrimas. Eu também vi algo quando tive um infarto. Ele me confessou, mas ninguém acreditou. Eu o abracei sem dizer nada. Sua história era uma de muitas. Havia milhares, talvez milhões de pessoas com testemunhos como o meu. Mas o mundo os silenciava. Dizia que era impossível, que era uma ilusão da mente. Mas eu conhecia a verdade. Jesus me mostrou o que acontece depois desta vida. Ele me mostrou que cada ação, cada pensamento, cada decisão tem um peso real no destino da nossa alma. Não se trata de punições ou recompensas, como muitos pensam, mas de uma revelação profunda de quem realmente somos. As almas não podem mentir para si mesmas. Quando cruzam o limiar, se veem com total clareza, sentem o amor que deram e a dor que causaram. E então compreendem que a vida não é apenas um passo efêmero, mas uma oportunidade para crescer, para amar, para ser luz em meio à escuridão. Desde então, meu propósito tem sido compartilhar o que aprendi não para convencer os céticos, mas para falar com aqueles que, por dentro, já sabem que há algo mais, mas precisam lembrar disso. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez esta mensagem era para você. Não perca tempo com o que não importa. Não espere até que seja tarde demais para perceber o quão valiosa é cada oportunidade que você tem para amar, para perdoar, para mudar. Porque cedo ou tarde todos veremos a verdade. A única pergunta é: você estará pronto quando esse momento chegar? Se esta história te fez refletir, imagine quantos segredos mais estão escondidos por trás do que acreditamos saber. Não deixe que esta revelação pare por aqui. Inscreva-se agora, curta e ative o sininho para descobrir mais testemunhos impactantes. E agora, clique no vídeo que você vê na tela, porque o que você vai descobrir lá pode mudar tudo. Nos vemos na próxima história.